Olá, alunos da terceira série de ensino médio do Colégio Caldas. Bom dia se você estiver vendo esse vídeo de dia, boa tarde se você estiver vendo esse vídeo à tarde, ou ainda boa noite se você estiver vendo esse vídeo à noite, né? Eu percebi aí que pelo horário que eu vou estar projetando a tela, eu estou gravando isso meia-noite e 35, gente. Mas é o único horário que está me sobrando para eu começar a fazer as aulas, né? O momento também que eu tenho silêncio, tanto com os meus vizinhos aqui, barulhentos também, quanto as pessoas da rua, mas a gente está comprometido aí nessa aprendizagem EAD para que vocês consigam pegar e ter esse conteúdo da melhor maneira possível, certo? Bom, eu vou estar projetando aqui um pouco a apostila Eleva para que vocês consigam, né, entender qual vai ser a nossa proposta, tá, de hoje. Então, deixa eu pegar aqui a apostila Eleva. Deixa eu pegar e fazer aqui. Deixa eu novamente pegar e abrir aqui o Chrome. E aí eu já vou estar projetado com a apostila Eleva. Precisava projetá-la. Bom, tá aqui agora bonitinha. Bom, gente, nessa videoaula de hoje, tá? A gente vai estar falando sobre a Química 2. Então depois vai ter uma outra videoaula da Química 3, vai estar postada as duas aí. E a gente vai estar falando sobre as leis ponderais. Graças a Deus, essa vai ser uma videoaula curta, eu prometo, porque as minhas videoaulas são bem extensas, né? Mas é uma videoaula fácil de entender, né? Ela é base para você entender toda a parte de estequiometria, que é aquele cálculo da quantidade de produto e reagente envolvido numa reação química. As leis ponderais elas serviram de base para que o modelo de Dalton fosse proposto, né? As duas leis ponderais que vão ser tratadas nesse capítulo 4 da Química 2 vão ser a lei de Proust e a lei de Lavoisier. Então, eu vou começar, como eu sempre começo, lendo esse textinho introdutório aí da apostila, tá? E depois eu vou estar abrindo os meus slides para que a gente possa estar trabalhando esse conteúdo de uma maneira um pouco mais dinâmica na forma dos slides e depois eu retorno aí a apostila se houver necessidade, se tiver alguma coisa que não está no slide, mas que está mencionada na apostila, tá bom? E aí a gente percebe isso juntos com o decorrer dessa aula, tá? Então deixa eu só deixar abertinho aqui já o meu slide e agora a gente já vai começar a apostila, tá bom? Bom, o que que a gente tem para falar da apostila aí, que a gente vai estar dando uma olhada agora. Então a gente vai falar sobre as leis ponderais, tá? E aí eu tenho esse textinho introdutório que diz o seguinte: é mágica ou química? Ao ver um pedaço de papel queimar, parece que ele desaparece como mágica, não é? Mas não, ele não desaparece. Nós esquecemos que durante a combustão, a matéria que escapa no ar, a matéria que escapa no ar pela chama. Então, quando tem a chama de um pedaço de papel, tem matéria sendo convertida, né, em celulose, em gás carbônico e água. E quando uma esponja de aço enferruja, a massa aumenta mesmo? Ao surgimento de matéria? Não. Nada disso é mágica, mas sim química. Se a esponja de aço está enferrujada, me perdoem aí, deixa eu continuar. Se a esponja de aço está enferrujada, é porque ela reagiu com o oxigênio presente no ar, produzindo esse aumento total da quantidade de matéria da esponja. Nesse capítulo, vamos aprender como e em quais proporções esses fenômenos acontecem. Então, as expectativas de aprendizagem desse capítulo são voltadas na competência 5, tá? Da matriz de referência do Enem, e elas falam o seguinte: eu vou distinguir as leis ponderais, tá? Além da aprendizagem, onde eu vou aprender a distinguir as leis ponderais, eu também vou associar dados quantitativos e suas relações proporcionais. Então, envolve aí a nossa famosa matemática e raciocínio lógico, tá? Bom, agora eu vou estar colocando os meus slides na projeção, tá? E a gente vai estar estudando desse jeito agora, com esses recursos animados. Deixa eu só ver aqui se eu consigo já colocar o meu slide, que ele estava abrindo, mas esse textinho inicial aí já foi lido, está abrindo ainda. Eu
estou usando aqui um similar do Office, porque o meu computador travou o Office, ele está me sacaneando horrores essa semana, mas graças a Deus está tudo correndo bem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então aqui nós temos surgimento da química, Lavoisier, lei das reações químicas. Bom, lei das reações químicas. Consegui achar. Então, obrigado aí por ter aguardado, você que está assistindo o vídeo, mas é assim, né? Ao vivo é desse jeito. Bom, as duas leis das reações químicas, né, que a gente vê nesse capítulo são a lei de Proust e a lei de Lavoisier, certo? A lei de Dalton e a lei de Gay-Lussac, ela vai ser tratada num capítulo a posteriori. Então, nós vamos focar nas leis que a apostila trata. Depois eu retorno esse slide quando falar da lei de Gay-Lussac e da lei de Dalton, que são outras leis das reações químicas que vão ser vistas mais para frente, no estudo dos gases, né, em outros módulos. Aí a gente volta nesse slide, certo? Bom, então, quais são aí, de maneira bem resumida e rápida, porque eu falei que essa videoaula vai ser rápida, eu vou conseguir ser sintético, né, das reações químicas. Bom, existem as duas leis que são abordadas pela apostila, que é a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas, e a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. Essas leis, elas vão relacionar a massa de reagentes e de produtos numa reação química, tá? Olha a primeira lei, que é a lei de Lavoisier, ou lei da conservação das massas. Num sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso só se aplica se o sistema estiver o quê? Fechado. Tá bom, gente? Somente em sistema fechado. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, a queima do papel, ou se eu tenho a queima de uma madeira, ou se eu tenho a queima de qualquer outra coisa, e essa queima libera gases, e esses gases se dispersam e vão para a atmosfera, vai haver uma perda de massa do sistema. Porque nem tudo que estava no início, os reagentes, ao sofrerem uma transformação química e formar substâncias gases, ficaram retidos no sistema. Então vai haver perda de massa e aí a lei de Lavoisier não vai estar correta, que fala que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E o sistema tem que estar fechado, porque aí eu também considero as reações químicas que liberam gases. Olha só. Um exemplo aí para a gente entender a lei de Lavoisier. Então, se eu tenho magnésio, que era um metal que era utilizado na época como um flash fotográfico, mas imagine que ele vai estar no sistema fechado, reagindo com gás oxigênio, ao ser queimado, produz o óxido de magnésio. Então, aqui, se eu tenho 24 gramas de magnésio com mais 16 gramas de oxigênio, eu vou formar 40 gramas de óxido de magnésio, ou seja, a soma da massa dos reagentes, 24 mais 16, é numericamente igual à soma da massa do produto, que só tem um produto aqui, que é o óxido de magnésio, 40 gramas. Reagente 40, produto 40. Olha uma outra reação que tem mais de um produto. Aqui eu tenho uma reação que ela é muito utilizada quando você está com azia estomacal. E aí, quando você está com azia estomacal, você toma leite de magnésia ou hidróxido de magnésio para combater o excesso de ácido clorídrico, que é o ácido presente aí no nosso suco gástrico e ajuda a gente no processo digestivo. Então, ácido clorídrico mais hidróxido de magnésio produz cloreto de magnésio e água. Quais são as massas? O ácido clorídrico 73 gramas, o hidróxido de magnésio 58, então a massa do cloreto de magnésio 95 e a da água 36, né? Essas massas são calculadas através da soma das massas dos átomos dessas substâncias, né? Ali eu estou botando os textos delas, mas existe uma quantidade certa de cada átomo aí e uma proporção a ser considerada, tá? Para a gente calcular essas massas. 73 com 58, aqui vai dar 131, certo? E 95 com mais 36 também deu 131. Sempre vai ser assim, professor? Sempre que tiver no sistema fechado,
a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E para isso acontecer, a equação química ela precisa estar balanceada, gente. Não pode não estar balanceada, tem de estar balanceada, tá? A outra lei que nós temos é a lei de Proust, que fala o seguinte: uma determinada substância composta é formada por duas ou mais substâncias simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Olha só que interessante. Hidrogênio e oxigênio produzindo água. Qual é a proporção? Na primeira experiência, eu botei 0,5 gramas de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio, e aí a soma disso deu 4,5 gramas de água. A proporção de 0,5 gramas de hidrogênio para 4 gramas de oxigênio é de 1 para 8, certo? Então, essa é a proporção fixa que eu tenho que ter de hidrogênio e oxigênio para formar água. Olha a segunda experiência, 8 para 64, 1 para 8. De novo, olha só. Faz a razão do primeiro, que é o hidrogênio, o primeiro reagente, sobre o segundo reagente, que é o oxigênio, e aí simplificando, deu 1 para 8 de novo. Terceira experiência, 2,5 gramas de hidrogênio, 20 gramas de oxigênio, produzindo 22,5 gramas de água. Lei de Lavoisier. Agora de Proust sendo aplicada. 2,5 de hidrogênio para 20 de oxigênio, a proporção novamente simplificando aí, deu 1 para 8. Então, para eu formar água, a quantidade de hidrogênio e oxigênio segue uma proporção fixa, que é 1 grama para cada 8. Se eu aumento a quantidade de hidrogênio ou diminuo, eu vou diminuir ou aumentar proporcionalmente a quantidade de oxigênio para acompanhar essa reação e não ter ninguém em excesso ou ninguém sobrando aí nesse meio, certo? Olha um outro exemplo, nitrogênio mais hidrogênio produzindo amônia. Qual é a massa de nitrogênio? Vamos lá, primeira experiência, 28 com 6 gramas de hidrogênio, produzir 34 gramas de amônia. A lei de Lavoisier foi aplicada. Agora vamos aplicar a lei de Proust, das proporções. Bom, eu peguei 6, que é a massa menor, né? Percebam que eu sempre pego primeira massa menor e segunda massa maior, tá bom? 6 dividido para 28 e deu 3 para 14. Então, a proporção de nitrogênio e hidrogênio é 3 gramas de hidrogênio, que eu coloquei em cima, para 14 gramas de nitrogênio, que eu simplifiquei por 2 em cima e embaixo. Olha a segunda experiência. 84 para 18, produzindo 102. Apliquei a lei de Lavoisier. Agora, Proust, 18 dividido por 84, 18, numerador com numerador, denominador com denominador. Dividido por 84 dá 3 para 14. Então, novamente, deu a mesma proporção aí, e aí uma substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, as duas leis são basicamente isso. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E numa determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. E os dois gatíssimos estão ali, né? O Lavoisier e o Proust aqui. Lavoisier, Proust. Tá bom? Bom, e aí a lei de Dalton e a outra lei que a gente vai ver, que é a lei de Gay-Lussac, vão ficar para videoaulas posteriores. Agora eu vou voltar aqui na apostila Eleva. É só isso, professor? Esse capítulo é só isso, por incrível que pareça. Olha que fácil. E tem exercício disso, e vocês vão acertar com certeza, porque vocês são muito inteligentes, não só porque é fácil, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha na apostila, certo? Para a gente dar uma olhada em algumas coisas interessantes. Deixa eu só projetar a apostila aqui para vocês na tela e aí a gente vai estar tratando de alguns assuntos aí pertinentes, tá? Então a apostila está aqui projetadinha. Então já falei da lei das conservações das massas, tá? E falei também da lei de Proust, a lei das proporções fixas, né? A importância da utilização dos sistemas fechados, mencionei sobre os gases, etc. Tá? Aqui tem outros tipos. Aqui eu tenho esse balão azul,
né? Esse retângulo azul que vocês podem dar uma lidinha aí, se vocês quiserem, tá? Uma contextualização bem interessante, tá? E também existe uma outra contextualização aqui, que é a derrubada da teoria do flogisto, tá? Que é bem interessante também. Mas esses balões são só um plus, tá bom, gente? A gente não vai ver isso sendo cobrado nas questões. As questões são bem específicas, elas realmente tratam de maneira empírica, né, correta, tá? E aí vocês vejam aí que tem os exercícios aqui, que são os exercícios conceituais, de 1 a 10, e existem também os exercícios contextualizados aí dessa matéria que vocês também podem fazer, tá bom? O que eu vou fazer agora? Como a videoaula ficou menor, essa, né? Consegui, eu quero deixá-la um pouquinho maior só. Então, eu vou fazer alguns exemplos no próprio slide mesmo, aplicando a lei de Lavoisier e a lei de Proust, né? Porque ali eu só fiz a teoria, eu vou fazer alguns exemplos aqui para vocês, para dar um norte de como isso cai em questões, tá bom? Então, olha só um exercício de aprendizagem bem interessante aí, que eu vou estar projetando para vocês agora. Deixa eu pegar aqui, tá projetando novamente, e a gente vai estar tratando deste assunto. Olha só. Não posso projetar a resposta, né? Tem que projetar o slide que vai subindo aos poucos. Deixa eu dar uma olhada onde é que esse slide tá. Às vezes eu me embanando com esse programa, tá, gente? Isso acontece mesmo. O Zoom, né, que é esse aplicativo que eu uso, ele às vezes me dá uma embananada boa. Acho que agora vai. Então vamos fazer aí dois exercíciozinhos, um de lei de Lavoisier e outro de Proust. Vamos lá. Então tá aqui. Acho que agora eu consegui. Show de bola. Fala o seguinte. Primeiro exercício aí vai ser aplicando a lei de Lavoisier. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberado para a atmosfera, desculpa ter cortado um pouco aí, consiste em borbulhar esse gás em uma solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. O dióxido de carbono, gente, é um gás que, se em excesso na atmosfera, provoca, né, a intensificação do efeito estufa, que é o nosso aquecimento global, e a gente não quer isso. Então, uma das alternativas da gente, ao invés de emitir esse gás para a atmosfera, na queima de combustíveis fósseis, né, pela indústria, certo? Principalmente, que aí tem como a gente reter um pouco mais, né? Que aí já tem todo um complexo industrial e um sistema inteligente para isso, seria borbulhar esse dióxido de carbono em hidróxido de sódio. E aí, quando eu faço a reação desse gás carbônico, dióxido de carbono, com hidróxido de sódio, uma solução que contém essa base, eu vou formar um sal, que é o carbonato de sódio, e água. Inclusive, o carbonato de sódio, ele é utilizado, né, no tratamento de água de algumas piscinas. Ele é a barrilha que vocês jogam aí na água da piscina do pai de vocês, que ajuda naquele processo de decantação. Até mesmo no tratamento de água convencional das estações de tratamento de água, das ETAs. Mas vamos ao que interessa. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reage com hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água, qual é a massa de hidróxido de sódio necessária para que o gás carbônico seja totalmente consumido? Olha só, a reação química está aqui. Quais os dados que ele deu? 44 gramas de dióxido de carbono, reagem com hidróxido de sódio, eu não sei qual é essa quantidade que ele não falou, formando 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água. Esses dados todos foram mencionados aí pelo textinho da questão. E ele pede a massa do hidróxido de sódio para que essa massa aqui de dióxido de carbono que ele deu, ó, 44, seja totalmente consumida. Pela lei de Lavoisier, a soma da massa dos reagentes, que são essas duas substâncias aqui antes da seta,
é numericamente igual à soma da massa dos produtos, que estão essas duas substâncias aqui após a seta. Quais são os reagentes? Dióxido de carbono e hidróxido de sódio. Então, 44 mais X vai ser igual à soma da massa dos produtos, 106 mais 18. Bom, tudo que tem letra fica de um lado, tudo que tem número fica de outro. Isso é um processar da resolução de uma equação de primeiro grau. Então, 44 passa para lá diminuindo, mas antes disso eu fiz uma etapa, que foi somar aqui o 106 com o 18, e deu 124. Agora sim, 44, que estava positivo, quando ele muda de membro, né, de sinal da igualdade, ele vai ficar negativo do lado direito. Então, quando ele passou do esquerdo para o direito, ficou negativo. 124 menos 44 vai dar 80 gramas. E acabou. Então, preciso ter 80 gramas de hidróxido de sódio para reagir completamente com os 44 gramas de dióxido de carbono para formar 106 gramas de carbonato de sódio e 18 gramas de água. Simples assim? Simples assim. Complicado assim? Complicado assim. Certo, gente? Bom, vamos agora para a segunda questão. A segunda, ela já usa tanto a lei de Lavoisier quanto a lei de Proust. Olha só. A queima do carvão mineral para gerar energia lança no ar partículas sólidas e gases poluentes, como CO2. Estes gases atuam no processo do efeito estufa e do aquecimento global. Portanto, o carvão mineral não é uma fonte de energia limpa e deveria ser evitada pelo ser humano. Então, nova vez aí falando sobre efeito estufa. Observe as experiências feitas com carvão mineral. Então, aqui eu tenho a experiência 1, 2 e 3, onde eu tenho algumas quantidades sendo omitidas aí, né? Eu tenho carbono mais oxigênio produzindo gás carbônico e excesso. A gente percebe que não existe excesso na primeira e na segunda experiências, ao passo que na terceira experiência existe um excesso. O que é o excesso? É uma quantidade de carbono ou oxigênio que está numa quantidade superior à necessária e aí vai sobrar. Isso é o excesso. E ele quer que determine os valores de X, Y, Z, W e K nas 3 experiências. Olha só, hein? Primeira experiência, eu tenho 12 gramas de carbono reagindo com uma quantidade X de oxigênio, formando 44 gramas de gás carbônico e não há excesso, ou seja, as quantidades estão certinhas. Quer dizer que, para determinar X, é lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Então, vai ficar determinando X, 12 mais X, soma da massa dos reagentes, vai ser igual a 44, que é o único produto que eu tenho, sem nenhum excesso. O 12 vai passar para lá subtraindo, negativo, então 44 menos 12 vai dar 32. Valor de X determinado. Agora vamos determinar Y. Bom, aqui eu tenho uma quantidade Y de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio, produzindo uma quantidade Z de gás carbônico. Agora eu preciso saber do seguinte: eu já sei a proporção que o carbono reage com o oxigênio da primeira experiência. São 12 gramas de carbono para cada 32 gramas de oxigênio. E agora eu vou usar a lei de Proust. Olha só. 12 gramas de carbono vão estar para a quantidade Y de carbono da experiência 2, assim como X, que é aquele X que nós descobrimos pela lei de Lavoisier, vai estar para 8. Ou seja, a razão entre a quantidade de carbono da experiência 1 e 2 vai ser diretamente proporcional, igual à razão da experiência da quantidade de oxigênio da experiência 1 e 2. Porque a proporção entre eles deve permanecer constante. Lembra disso? Então, 12 está para Y, assim como X está para 8. Eu sei o valor de X, que é 32, que eu havia descobrido anteriormente. Jogo 32 aqui em cima. Agora, como é que eu resolvo essa equação que envolve duas frações? Vou multiplicar meios por extremos. Vou fazer um cruz,
credo. Aprendi isso na 4ª série e até hoje eu não esqueço que a minha professora de matemática falava. Então, 12 vezes 8, y vezes 32. Y vezes 32 vai dar 32y, e 12 vezes 8 vai dar 96, certo? E aí eu passo esse 32 que está multiplicando y para lá, dividindo. E aí, quando eu faço 96 dividido por 32, eu vou achar meu y igual a 3 gramas. Então, aqui o meu y é 3. Para achar o z, eu novamente vou aplicar a lei de Lavoisier. Se o y é 3 e eu tenho 8 gramas e não tem excesso, quer dizer que y mais 8 vai ser igual a z. E o meu y é 3. Então, determinando z pela lei de Lavoisier, soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, 3 mais 8 é igual a z. Então, quer dizer que z vai ser igual a 11. Determinei z. Agora falta determinar w e k. Bom, eu sei que existe um excesso. Então, quer dizer que a soma da massa dos reagentes vai ser igual à soma da massa do produto mais o excesso. Só que se eu fizer isso pela lei de Lavoisier, eu vou ter duas incógnitas, né? Que eu não tenho aqui a quantidade de gás carbônico. Mas tem como descobrir. Tem como descobrir pela proporção de gás carbônico da experiência 2 para a experiência 3. Olha que lindo. 8 está para 64, é a proporção de oxigênio da experiência 2 para a experiência 3, assim como Z está para W, que é a proporção de gás carbônico também da experiência 2 para a experiência 3. Z eu sei? Sei, que eu determinei aqui, ó. Z é igual a 11. Então você vai vir aqui e vai pôr o quê? 11. E aí só vai sobrar uma incógnita que vai ser o meu W. 8 vezes W, cruz credo, meios por extremos. 8 vezes W, 8W. 64 vezes 11 vai dar 704. Então, esse 8 que está multiplicando o W, ele vai passar para lá o quê? Dividindo, exatamente. Então, 704 dividido por 8, o meu W vai ser igual a 88. Então, quer dizer que 25 mais 64 vai ser igual a 88 mais o K, que é o meu excesso. Agora sim, tendo apenas uma incógnita, eu posso aplicar a lei de Lavoisier. A soma da massa dos reagentes vai ser igual à soma da massa do produto. E o excesso ou de carbono ou de oxigênio aqui, que a gente vai descobrir agora, vai ser o meu produto, meu excesso, né? Então, ele é considerado um produto. Então, 25 mais 64 é igual a W mais K. O W nós descobrimos que é 88. Então, bota aqui 88. Vai sobrar quem? O meu Kzinho. Então, aqui 88 mais K vai ser igual a 25 mais 64. Dessa equação para essa, eu só inverti. Tudo que estava à direita foi para a esquerda, tudo que estava à esquerda foi para a direita. Tranquilíssimo. Bom, esse K está aqui, eu vou passar esse 88 para lá subtraindo, mas antes eu vou fazer a soma de 25 com 64, que dá 89. Agora sim ele passa subtraindo, e aí 89 menos 88, o K vai ser igual a 1 grama. Então esse é o meu excesso. Pela proporção aqui, né, quem que vai estar em excesso? Quem que vai estar em excesso aí, gente, se vocês forem ver, vai ser o oxigênio, com certeza, tá? Que vai estar em excesso. Porque é 8 para 64, aumentou 8 vezes. Acho que o carvão que vai estar em excesso. Vamos ver qual que vai ser o excesso? Quem é que está em excesso? A questão não pergunta isso, mas eu posso perguntar isso no teste. Ou na prova, quando voltar. Porque uma hora vai voltar. Olha só, se o meu Y é 3, né? E de 8 para 64, eu multipliquei o quê? 8 vezes. Então, se o meu Y é 3, 8 vezes 3 vai dar 24. E eu botei quanto de carbono? 25. Então, meu carbono que está em excesso.
Retomando para que todos entendam. De 8 para 64, eu aumentei 8 vezes a quantidade de oxigênio. Então, pela proporção constante da lei de Proust, eu também preciso aumentar 8 vezes a quantidade de carbono. Se o meu Y é igual a 3 gramas, 3 vezes 8 dá 24. Só que na experiência 3 eu botei quanto? 25. Então quer dizer que esse 1 grama de excesso aqui é de quem, professor? Do carbono, porque era necessário só 24, devido a ter aumentado 8 vezes, e na verdade há 25. Correto, gente? Bom, espero que vocês consigam entender bem essa aula. Esse era o recado que eu queria dar. Não deixem, por favor, né, mesmo tendo as atividades, de fazer os exercícios do Eleva, né? São importantes que vocês treinem. A apostila está aí para isso, né? Eu sempre estou utilizando ela vez ou outra. E leiam também esses textos, é interessante, a leitura sempre agrega, né, na nossa vida, porque conhecimento nunca é demais. Essa questão da teoria do flogisto é ótima, né? Eles achavam que somente alguns corpos poderiam ser queimados, sofrer combustão, porque eles tinham uma força que fazia com que alguns corpos pegassem fogo e outros não. E essa força era o flogístico, era uma força vital dos corpos, né? Era uma matéria presente nos corpos, na verdade, que pegava fogo, e aí quando um corpo queimava, o flogisto ou flogístico saía desse corpo e por isso que a massa reduzia, né? E não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com a formação de outras substâncias, né? Isso foi derrubado quando, ao queimar, por exemplo, alguns metais como ferro, ao invés da massa reduzir, a massa aumentava, porque eu incorporava o oxigênio. Quando eu queimo qualquer metal, a massa desse metal aumenta. Quando eu queimo papel, por exemplo, a massa diminui porque eu estou formando substâncias gasosas. Na queima de metais, eu estou formando óxidos devido à reação do oxigênio com o metal, que é propícia aí devido ao fogo, que dá a energia de ativação necessária para que o oxigênio se incorpore ao metal. É muito interessante o flogisto. Eu queria muito que vocês lessem sobre essa teoria aí, tá bom? Forte abraço, gente. Até a próxima videoaula agora de Química 3. Faça um comentário no canal se você gostou, se você não gostou. Curta, compartilhe, né? Estimule o canal do colégio, a gente está fazendo o melhor para que vocês consigam, né, ter o melhor conteúdo. A própria plataforma Eleva está cheia de canais de professores fantásticos também, então assistam essas videoaulas, né, para que o conhecimento seja agregado de diferentes formas, tá? E eu queria muito pedir que nesse vídeo vocês comentassem com o nome e a série de vocês. Obviamente, vocês já são da terceira, né? Porque tá nisso no vídeo. E eu queria que vocês botassem, assistir essa aula. Qual é o meu nome? Fulano de tal, terceira série. Tá? Porque a gente precisa desse feedback de vocês. E se vocês não gostaram de alguma coisa da aula, se vocês acharam que ela não foi tão legal, que poderia ser diferente, comenta também. Porque a gente também precisa desse feedback de vocês para melhorar mais essas aulas que nós temos aqui sendo postadas no canal do Caldas. Tá bom, gente? Isso aí é papo da direção e da coordenação, que pediu para falar com vocês, e aí eu estou repassando. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, bons exercícios, entregue as atividades adequadamente, tá, gente? Organizadas. Os cálculos devem vir, não adianta só marcar as alternativas que envolvem raciocínio lógico, matemático, devem vir acompanhadas de cálculo. E mais para frente eu vou começar a postar os principais exercícios que vocês tiveram dificuldade quando eu começar a corrigir as atividades que nós pegamos ela na quarta-feira na reunião que teve lá na escola, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.